Hoje eu venho falar para vocês sobre conhecimento, tanto para tutores quanto para médicos veterinários em geral. Fique até o final do vídeo que vai fazer diferença aí nos nossos conhecimentos. Eu vou dar só um exemplo hoje sobre as inervações correspondentes a cada um dos nossos órgãos vitais, e dos nossos pacientes animais também. Tá? Então eu vou falando aqui com vocês, vou dar esse exemplo, mas vou exemplificar melhor no próximo vídeo. Então não perca o próximo vídeo. Nós sabemos, mas não podemos esquecer, que a graduação, a faculdade, ela é generalista. Ela só ensina o basicão. E depende de cada profissional querer aprender mais ou ficar no básico. Só que isso, consequentemente, vai influenciar no seu sucesso ou insucesso profissional. Porque reproduzir apenas um básico e uma receita de bolo que a gente aprende não vai fazer diferença e não vai tratar realmente a saúde dos nossos pacientes. Vai até um certo ponto, até um certo limite. Depois daquilo, a gente não consegue mais fazer progresso. Então, a educação continuada de especialização, mestrado, doutorado, congressos, cursos periódicos, principalmente os presenciais, que é o que eu sempre valorizo. Porque para mim, mas isso é papo para um próximo vídeo, essas coisas online, isso não rola. Então, todas as áreas do conhecimento, principalmente aqui na área de medicina veterinária, nós precisamos fazer um trabalho de Sherlock Holmes. A clínica é soberana, mas nós precisamos investigar no cerne da individualidade biológica de cada um dos nossos pacientes, porque a receita de bolo não serve para todo mundo, nunca vai servir. Nós somos seres únicos, as patologias se instalam de diversas maneiras, de maneiras únicas, e o tratamento, por consequência, será de maneira diferenciada para cada um de nossos pacientes. Exemplificando aqui, e já falei, no próximo vídeo vai ter direitinho aí toda a explicação. Muitos médicos veterinários, colegas nossos, não sabem as inervações correspondentes de cada órgão. Vocês sabiam que algum órgão, como por exemplo o fígado, ele pode estar acometido e não é só um remédio, não é apenas, sim, é o remédio, mas não é apenas o remédio que vai conseguir tratar e elucidar essa patologia num órgão determinado? Estou dando um exemplo aqui do fígado, mas no próximo vídeo eu irei dar exemplos e exemplificar diversas outras associações entre a inervação profunda da coluna em relação a cada órgão. Muitas das vezes o problema está vindo aí, está vindo da coluna, da inflamação entre vértebras que não está deixando com que aquele determinado órgão seja inervado de maneira eficiente. E muitas das vezes as pessoas só visualizam essa questão de acupuntura e tudo mais, dessa estimulação da inervação da coluna e do efeito anti-inflamatório da coluna que o laser e a acupuntura podem realizar, só visualizam como um processo de reabilitação, como se só fosse atuar numa inervação superficial, realizando que o animal volte a andar. E não, também conseguimos atuar na inervação profunda da coluna e auxiliar ou até mesmo resolver o tratamento de diversas patologias de órgãos internos, de órgãos vitais, em relação a estão sendo pouco inervados e aí a patologia se instalou por um problema de coluna, que precisamos realizar essa potência de acupuntura e laser, realizar o efeito anti-inflamatório potente em conjunto com o remédio, mas o que o remédio sozinho não consegue realizar. Para quê? Para que o órgão funcione adequadamente. Então vamos lá. Nessa imagem, que vai ser bem explicativa no próximo vídeo, eu vou discorrer então. O trabalho, então, principalmente na área da saúde, mas todos os trabalhos precisam ser de maneira intelectual. É muito abrangente, holístico, visualizar o indivíduo como um todo, como diversas partes que se interligam e interrelacionam. Nós precisamos avaliar, interpretar, principalmente o paciente, mas também o paciente tutor e o ambiente como ele vive, com quem ele vive, os contactantes e os cuidados que com ele
os tutores e o ambiente se dão. Como, por exemplo, subir e descer, cama, sofá, escada, janela e etc. Todos os contactantes, que são os outros membros da família, tanto pessoas quanto animais, multiespécies, enfim. E atuar com criatividade, individualidade de cada ser, de cada paciente, criando protocolos únicos, individualizados e não aquela receita de bolo, aquele beabá básico que vai servir só até um certo ponto e depois não serve mais. Porque o que serve para um não serve para outro. Nós somos seres semelhantes, mas não iguais. Um exemplo é esse, igual eu disse, do fígado, por exemplo. 99,9% dos nossos colegas tratam apenas com remédios. E de tempos em tempos, por exemplo, aquela patologia vai voltar, vai retornar. Mas não pensam que pode ser uma inervação deficiente que está se dando. Por isso a recorrência da patologia daquele determinado órgão. E quando se consegue ter essa visão, quem vai fazer a atuação em conjunto com os remédios, tratando e realizando esse efeito anti-inflamatório intervertebral entre cada vértebra, é a acupuntura, as suas técnicas associadas e o laser. Porque o cérebro é como se fosse uma bateria de um carro. Isso eu falo em muitos dos meus atendimentos e vídeos. Dê uma olhada aí. Ele produz para todo mundo, para que todo mundo possa entender, energia. E essa energia, ela é carregada pelos nervos. Essa inervação que eu estou dizendo, a inervação superficial inerva a musculatura esquelética, que é o que faz andar, mas também tem a inervação profunda, que tem que carregar a eletricidade e inerva cada um dos órgãos vitais. Vocês podem visualizar aqui, ó, que eu coloquei uma exemplificação. Olha só aqui o plexo periarterial carótido, a questão dos olhos. Principalmente, nós temos outras questões aqui, que são inervadas pela inervação que sai entre C1, C2 e C3. Por exemplo, a deglutição, o ato de engolir, o ato de latir. Então, muitos animais com afagia, com dificuldade de engolir, com dificuldade de respirar, que ficam até com língua roxa, podem estar com problema na cervical. Isso é só uma exemplificação que vai ser mais bem destrinchada nos próximos vídeos. Outro exemplo aqui, olha o coração. Os nervos esplênicos e cardiopulmonares principalmente são inervados pela via ali entre C5 e C6. A inervação, ela sai dali, ela se ramifica dali. E tem outra ramificação importante também, ó, entre T1 e T2. Isso tudo é estudado em especializações, ou deveria ser, de reabilitação, e principalmente na parte de acupuntura e laser, na parte de reabilitação. Olha aí o pulmão. Da onde advém a inervação principal do pulmão? Entre T4 e T5, e em todo esse plexo aí, ó, entre T2, aqui, ó, acompanhe a seta, T2 e T6. Olha aí, o fígado, que eu acabei de mencionar como um exemplo de patologia, e a vesícula biliar. Tá bem ali, ó, inervado nesse plexo aí todo, entre T5 e até T13, porém, principalmente entre T8 e T9. Olha o nosso querido e importantíssimo aí, ó, rim, e outros também, como estômago, pâncreas, baço. Olha a inervação principal aí advindo de T8, T9, T10. E vamos aí, ó, para não ficar tão grande o vídeo, porque no próximo vídeo eu vou exemplificar todos esses. Olha o nosso peristaltismo intestinal, por que muitos animais têm problema aí, qualquer tipo de problema na coluna, entre T11 e L3, por exemplo, ou seja, torácica e lombar, final de torácica e início de lombar, e pode ter incontinência e ou retenção fecal. Olha aí o peristaltismo intestinal, que é toda aquela movimentação que faz ejetar todas as toxinas, todo o cocô, as fezes para fora do corpo. Então, se essa inervação entre essas vértebras estiver deficiente por algum processo de edema ou inflamação intervertebral, nós iremos o quê? Ter retenção ou incontinência fecal.
Vejam só, é isso que eu sempre explico em todos os vídeos, mas isso não se aprende no basicão da faculdade, isso se aprende em especialização. Olha a questão aí da bexiga, questão urinária baixa, como a gente pode visualizar que a inervação principal vem aí, ó, de final de torácica também e início de lombar. Então, é exatamente isso. E qual é o tratamento? Só o medicamento vai tratar o órgão em si, mas nós precisamos da ajuda em conjunto da acupuntura, da eletroacupuntura, das técnicas associadas à acupuntura e principalmente do laser vermelho e infravermelho, para que a gente possa fazer uma atuação local entre cada uma dessas vértebras correspondentes a cada órgão. Essa inervação carrega eletricidade e nós tanto conseguimos atuar na inervação superficial, reabilitando os animais, que são correspondentes à musculatura esquelética, quanto conseguimos fazer a atuação na inervação profunda, que está correlacionado com a musculatura lisa, que é a musculatura dos órgãos vitais, dos órgãos internos, através dessas ramificações nervosas. Então, o conhecimento adequado é autoexplicativo. E o conhecimento é o que nos liberta e que nos faz ter sucesso profissional em relação a cada um dos nossos atendimentos individualizados. Esse, então, e o próximo vídeo vai ser aí uma aula bônus, uma aula explicativa bônus, mas nós temos aí, já abrimos o grupo de membros no YouTube, que é um valor simbólico, totalmente baratinho, justamente para que nós possamos aí fomentar ainda mais conhecimento juntos. Então podem deixar os seus comentários também. Então eu convido vocês a conhecerem Júlia Coelho Acupunturista, o YouTube, que nós já temos há 13 anos e já estamos com mais de 5.000 inscritos, e agora convidando vocês para o grupo de membros, com aulas mais profundas e explicativas no ramo de medicina veterinária, medicina tradicional chinesa e oriental, fisioterapia, laser, cannabis medicinal e todas as minhas outras especialidades nesses 20 anos de atuação com pessoas e 15 anos de atuação com animais. Então vamos estudar, porque o conhecimento liberta. Nós sabemos aí, e muitos reproduzem essas questões das máfias da indústria farmacêutica, farmacológica, pelo ganho de porcentagem e indicação de cada medicamento, mesmo que seja lucro por lucro e o medicamento tenha mais efeitos colaterais e adversos do que efeitos benéficos ao paciente. A máfia da indústria cirúrgica também e das próteses, que acontece tanto em pessoas quanto principalmente em animais, que está ocorrendo aí nesses últimos anos. Eu reabilito animais apenas com acupuntura, fisioterapia e laser há 15 anos, e nesses últimos anos eu estou vendo uma chuva de intervenções cirúrgicas, principalmente na coluna, desnecessárias. Apenas o lucro pelo lucro, o que nós poderíamos resolver com mais de 50%, mais de 80% mais baratos e menos invasivo para o tutor e menos invasivo para o animal, apenas com acupuntura, fisioterapia e laser. Então fiquem ligados, porque o conhecimento liberta. Vocês conhecem aí o Dr. Laí Ribeiro, um médico humano? Então, ele, como eu não posso nem me comparar a ele, é claro que não, porque ele é grandioso, porém eu também escolhi, como ele, ir contra a corrente. Somos rechaçados, eu sou rechaçada pela maioria dos meus colegas na minha área. Por quê? Porque muitos colegas se corrompem por esse capitalismo predatório do lucro por lucro, em detrimento da saúde dos nossos pacientes. Com essas questões da máfia da indústria farmacêutica, remédio por ganho de porcentagem por exames diagnósticos caríssimos, como ressonância e tomografia, muitas das vezes desnecessários, e também pelas máfias da indústria cirúrgica e das próteses, muitas das vezes desnecessárias. Porém, quando nós não nos corrompemos por essa indústria, somos rechaçados pelos nossos colegas. Muitas das vezes, e é o que acontece comigo. Porém, poucas parcerias sólidas, porém verdadeiras, pelos profissionais que não se corrompem a essas máfias, que a gente sabe que acontece, tanto na indústria de saúde humana, quanto na indústria de saúde médico-veterinária, prezando sempre a qualidade em detrimento da quantidade. Então fiquem ligados e aguardem os próximos vídeos.
Passei aí bem de leve, bem rápido, mas nós iremos aí aprofundar os conhecimentos e aprofundar falando sobre isso também. Ir contra a corrente e não apenas atuar o lucro apenas pelo lucro em detrimento da saúde dos nossos pacientes. E priorizar a saúde dos nossos pacientes, que consequentemente vai brotar aí o nosso sucesso profissional por trabalhar com a verdade, muito antes de apenas o lucro e o capitalismo predatório, que também iremos falar. Deixe seus comentários, vamos fomentar conhecimento. Até o próximo vídeo. E vai lá no YouTube, faz uma visitinha e o grupo de membros vai estar aí com informações muito mais profundas para tutores, dicas de manejo personalizadas e gerais, e também em toda a minha atuação de medicina veterinária e de medicina tradicional chinesa e oriental para pessoas, para animais e todas as minhas pós-graduações. Vamos trabalhar na construção de conhecimento, porque o conhecimento liberta. Contra fatos, não há argumentos.